dia, igreja. Que a paz estejam com todos, amém? A palavra de hoje se encontra em João 6, 60 a 68. João 6, 60 a 68. Diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espíritos e são vida. 64. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é o que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Bom dia, igreja. Que a graça, a paz e o amor de Deus continue com todos. Como o Henrique leu bem, muito obrigado. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. E vou fazer uma introdução a respeito do capítulo 6 de João. Jesus havia multiplicado o pão, acho que muitos já conhecem a multiplicação dos pães. E logo após, ele andou sobre as águas. E os discípulos o seguiram. Muitos o seguiram. A multidão sempre em volta de Jesus, todo mundo gostava de ficar com Jesus. E eles estavam o seguindo. E depois que eles perceberam que Jesus havia atravessado o mar, eles foram logo atrás de Jesus. Mas Jesus disse uma palavra muito dura para eles, que eles só estavam com Jesus pelo pão que Jesus havia dado para eles de comer. Eles só estavam seguindo Jesus pelos milagres que eles estavam vendo e pelo que Jesus estava dando para eles. Não pelo que Jesus é, mas pelo que Jesus estava fazendo. Então essa é a introdução para começarmos a desenvolver o texto. No versículo 60, eu queria perguntar para os irmãos, qual palavra nós gostamos de escutar? Qual a palavra que você gosta de escutar? Uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que te encoraja a mudar, que te encoraja? Qual palavra você tem gostado de escutar? Há uns domingos atrás, o João nos trouxe uma mensagem incrível sobre a graça, uma mensagem que mexeu muito comigo. E o João, ele não colocou a sua opinião, ele apenas pegou a graça por si só, a graça de Jesus, e nos trouxe, explanou aquilo que estava escrito, a verdadeira graça de Jesus. O Jaime, no domingo passado, ele nos trouxe o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Qual palavra você gosta de escutar? Seria uma palavra dura de escutar?
mas que seja a verdade? Ou seria uma palavra que apenas massageie o nosso ego, o nosso ser, aquilo que nós queremos escutar, não aquilo que nós precisamos escutar? O que você tem preferido escutar? Nem sempre a verdade ela é falada suavemente. Às vezes precisamos sim ouvir uma palavra dura, que nos faz entender o nosso erro e onde precisamos melhorar. Claro que com amor, né? A exortação de um irmão, por exemplo, você não deve deixar de falar a verdade com ele, mas você deve falar sim com amor, mas falando sempre a verdade. Quando Jesus estava lá naquele momento com os discípulos, vamos ler o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? A palavra que Jesus havia falado com os discípulos, que eles só estavam lá por causa do pão que ele tinha dado para comer. Um pouco antes ele tinha falado que quem não comesse da carne dele e tomasse do sangue dele, não teria a vida eterna. Muitos levaram para o literal mesmo, que seria a carne e o sangue de Jesus naquele momento. Mas nós sabemos, nós temos o entendimento da palavra que não é realmente a carne, mas sim a simbolização que Jesus fez morrendo na cruz por cada um de nós. A verdade, ela não deixa de ser verdade pela forma dura de se falar. Naquela ocasião, os discípulos realmente estavam lá pelo que Jesus estava dando para eles de comer. No versículo 53, se eu não me engano, fala que os discípulos que estavam lá, Jesus fala que ele era o pão da vida. Ele realmente simbolizava a vida. E os antepassados, né, que viram o maná caindo do céu através de Moisés, né, eles achavam que aquilo ali só era o alimento para eles. Mas Jesus vem e nos fala que ele realmente é o pão da vida. É ele que nos traz a vida eterna. Versículo 62. 61, perdão. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? Isso escandaliza vocês, irmãos? Se Jesus chegasse aqui agora e falasse que você só está aqui pelo que ele tem te dado, isso escandalizaria vocês? Vocês abandonariam, assim como os outros discípulos fizeram? Não, é um absurdo. Não, Senhor. Eu não estou aqui porque o Senhor tem me dado de comer, tem me dado uma família, tem me dado uma casa, tem me dado um alimento, um trabalho, roupas. Não estou aqui. Eu estou aqui pelo Senhor. Será que isso é verdade? Será que todos nós que estamos aqui estamos realmente atrás da vida eterna que o Senhor já nos deu? É duro de ouvir, assim como foi duro para os discípulos ouvir. E os que realmente não estavam com ele, o abandonaram. Imagina uma multidão indo embora. Não vou ficar aqui com ele, não. Não vou ficar com esse homem aqui mais, não. Será que nós permaneceríamos, assim como os 12 fizeram? Eu queria fazer uma pergunta sobre essa verdade de Jesus, que é dura de escutar, mas que é uma verdade. Quanto é 3 mais 2? 5. Mas se todo mundo falasse que era 6, vai mudar? Vai virar 6? Ela vai permanecer 5, porque a verdade é que é 5, não tem como mudar. Independente da forma como Jesus tratou, é a verdade. Será que nós estaríamos aqui hoje se Jesus falasse essas palavras duras conosco? Será que essa igreja estaria cheia se Jesus estivesse aqui hoje? Será que nós estamos aqui com foco realmente em Jesus
ou naquilo que Ele tem nos dado. Eu recebo, eu quero, eu posso. A gente vê muitos coaches aí com o evangelho barato, quando realmente o que importa é Jesus, é a salvação, é a vida interna, a vida eterna. O eu. Irmãos, não sou eu. Eu não tenho nem a capacidade de estar aqui. Eu achei que iam colocar o púlpito aqui para tampar a minha perna, mas não colocaram. E não é fácil estar aqui pregando a palavra de Deus. É muito sério. Temos que pregar a verdade de Jesus, independente se o Mateus gosta ou não. A verdade é uma só. Não pode ser para massagear o nosso ego. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? A gente vê outros versículos que se tornaram jargões, muitas vezes em nossas vidas. É a verdade, irmão. Mesmo se todos falarem que é 6, vai continuar sendo 5. Isso escandaliza você, meu irmão? Você está aqui por Jesus ou pelo que Ele te deu durante a semana? Pelo salário que você recebeu? Uma notícia boa que você teve? Você está aqui só para agradecer? Ou você está aqui para ter a vida eterna com o Senhor e escutar a verdade da palavra de Deus? Qual palavra você gosta de escutar? Pergunto mais uma vez. Mesmo que de forma dura, Jesus sempre falou a verdade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É só um versículo que é útil? Quando João nos trouxe sobre a graça, ele não usou somente um versículo separado. Ele pegou o contexto da graça do Senhor Jesus, que morreu por cada um de nós. Ele morreu por mim e Ele morreu por você também, para perdoar os seus e os meus pecados, mesmo nós não sendo merecedores. Ele nos deu essa graça. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. Não podemos ter medo de dizer a verdade, de pregar essa verdade. E quem é essa verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. E por mais que muitos o abandonaram naquele momento, ele não deixou de falar a verdade. Ele continuou pregando a sua palavra, a palavra de Deus, que é mudança de vida, que é arrependimento. O Evangelho, ele precisa transformar a nossa vida. Deus, ele nos ama, a gente gosta de ouvir que Deus nos ama. Ele te ama, irmão, e ele te aceitou do jeito que você estava. Mas depois que você o conheceu, você precisa mudar. Você tem que converter. Conversão é converter. Você não pode mais ser aquele velho homem. Você tem que mudar de vida. Ele te aceita com os pecados que você teve, mas ele espera mudança. Ele espera arrependimento. É duro de escutar, mas é isso que é a verdade. O Evangelho, ele é simples. A gente não precisa ficar inventando muito. O Evangelho é Jesus. Lá no versículo 66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixá-lo de seguir. Será que nós, escutando palavras duras de Jesus, permaneceríamos firmes? Ou será que nós viraríamos as costas e íamos embora? Não, eu não quero isso para mim, não. Eu prefiro ir embora. Eu prefiro abandonar Jesus. Porque Jesus, ele não só nos dá, mas ele espera muito de nós. Ele espera mudança de vida, arrependimento,
para que você tenha a salvação e esteja com Ele. É isso que Ele quer de cada um de nós, que nós nos arrependermos de nossos pecados e mudamos de vida. Qual tipo de mensagem você gosta de escutar? A verdade dura ou uma mensagem que muitas das vezes enche o nosso ego, enche o nosso eu? Jesus manda nós negarmos a nós mesmos, mas muitas das vezes nós não queremos, porque é difícil. Eu quero prosperidade para mim, então eu vou escolher o versículo que vai me, encher o meu ego de prosperidade, mas vai me afastar da salvação. É duro de escutar? Está escandalizando vocês, meus irmãos? Muitos daqueles discípulos abandonaram Jesus. Obrigado. Quando Jesus estava multiplicando os pães, fazia os milagres, os discípulos, eles estavam com ele. Quando Jesus falava mansamente, tranquilo, aquele jeito sereno, mais firme de falar, os discípulos gostavam de escutar. Porém, quando Jesus falou mais duro, mais firme, chamando mesmo a atenção, para eles examinarem o coração deles, se realmente eles estavam ali por Jesus ou por aquilo que Jesus estava dando para eles, eles logo o abandonaram. E eu falo para você, meu irmão, que é melhor uma mensagem dura, que te chama ao arrependimento e à mudança de vida, do que uma palavra mansa, que aparentemente é boa, mas que não te leva a nada, que não te traz a transformação de vida. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é arrependimento. Nós estamos aqui porque nós nos arrependemos todos os dias. Nós pecamos, nós erramos, nós não vivemos no pecado, mas nós precisamos continuar com Jesus. Nós precisamos permanecer firmes. Mesmo que um ou outro saia, vire as costas, saia do prédio, vá embora, a verdade, ela tem que permanecer firme. Os pastores que vêm, ou os pregadores que vêm à frente, eles não podem deixar de pregar a verdade, porque um irmão não está gostando. A verdade, ela tem que ser dita. A verdade é Jesus. Lá no versículo 67 e 68, diz assim: Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha como é que Jesus foi com os 12, que ele mesmo escolheu. Vocês também não querem ir? Está duro demais escutar isso? Escutar a minha palavra? Escutar a verdade? Podem ir. Vocês também não vão junto com eles, não? Mas eles entenderam. Assim como eu sei, eu creio que os irmãos também entenderam. Que nós não temos para onde correr. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não sou eu não tenho. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu não morri por ninguém aqui. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Então eu pergunto mais uma vez, qual palavra você gosta de escutar? Vocês preferem ficar e ouvir essa palavra dura, que te leva à vida eterna? Será que não é melhor ouvir uma palavra aparentemente gostosa, mas que vai nos afastar de Deus? O que importa é o eu, é o meu eu? O que nós escolheríamos?
arrepender, continuar com Jesus, ou abandoná-lo porque ele já multiplicou o pão, a gente já viu ele fazendo os milagres, mas é muito duro escutar a verdade dele. Para mim não dá. Isso é para mim pensar, irmãos, e para vocês pensarem também. Não precisa pensar agora. Durante a semana, medite nessa palavra, nessa verdade que Jesus tem nos mostrado, a verdade da salvação. Ele quer nos salvar. Agora depende da gente. Ele já pagou o preço. Ele já morreu por cada um de nós. O que me chama bastante atenção, no versículo 68, é que sempre Pedro, né? Pedro gosta de falar. E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Quem mais tem palavras de vida eterna, irmãos? Ninguém. Só Jesus. Ela sendo dura ou suave, é palavra de vida eterna. Então eu pergunto, qual palavra precisamos escutar? As palavras que nos levam à vida eterna. As palavras de Jesus, duras ou suaves, mas as palavras de Jesus. Eu não estou escandalizando ninguém aqui não, né, irmãos? A igreja já é madura para entender que Jesus ele precisa ser duro, às vezes, com cada um de nós. Nós não somos perfeitos, nós erramos. E o Pai corrige ao Filho que ama. Jesus ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele quer estar com cada um de nós. Ele nos deu a salvação, mas Ele espera que nós mudemos de vida. Ele espera que nós arrependemos de nossos pecados. Então, a palavra que nós precisamos escutar é as palavras que nos levam à vida eterna, com Jesus. Só Jesus tem palavras de vida, mesmo que sejam duras. Só elas nos levam a Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele nos deu o caminho. Ele é o caminho. Jesus, Ele nos deixou a verdade, que é a sua palavra. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Não é mais aquele maná que os discípulos, né, que viveram na época de Moisés, que seguiam Deus, eles comeram. Não é aquele pão, não é aquele maná. É o pão da vida que desceu dos céus, que é Jesus. Qual palavras precisamos escutar? As palavras de Jesus, que por mais que sejam duras, é a palavra que nos traz a vida. E eu termino com um versículo 68. Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós não somos ninguém sem Jesus, irmãos. Nós não somos ninguém sem a verdade do Evangelho. A verdade é que nós nem merecemos estar aqui. Mas através do sacrifício de Jesus, por aquelas palavras que Ele disse, duras, muitas vezes mansas, nos trouxe até aqui. É através dele e é por ele que nós estamos aqui hoje. Jesus é o pão da vida e ele morreu por cada um de nós aqui, para que nós possamos ter a vida eterna com ele.
Que Deus os abençoe e que nós possamos refletir nessa palavra, que mesmo dura, que nos chame a atenção, que nos corrija, é a verdade do Evangelho, é a verdade de Jesus. E nenhuma palavra muda. Não vou conseguir mudar você, Mateus. Eu não vou conseguir mudar o Jaime, meu pai, o João, eu não consigo. Mas o que consegue mudar é a palavra de Deus, é o Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Permaneça fiel, não abandone. Por mais que a situação fique difícil, fique complicada, muitas das vezes Jesus vai te corrigir com a própria palavra, assim como eu sei que Ele me usou aqui hoje. É a verdade, permaneça fiel, e Ele nos dará a coroa da vida. Que Deus os abençoe.